pessoal. Por aqui é o professor Lucas Duarte Tavares. Estamos aqui novamente com o nosso quadro Leituras Obrigatórias. E o artigo que a gente vai discutir hoje é um artigo do professor Emerson Franchini, onde o grande objetivo do artigo foi verificar a reprodutibilidade e a aplicabilidade do uso de combates simulados para avaliar respostas fisiológicas e questões técnico-táticas de atleta de judô. O título do artigo é Reliability and Usefulness of Time Motion and Physiological Response in Simulated Judo Matches. É um paper publicado em 2018 que a gente vai começar a destrinchar a partir de agora. Inicialmente, os autores chamam a atenção no artigo para o uso dos combates simulados como estratégia de avaliação. No âmbito da prática, utiliza-se combates simulados como uma estratégia para avaliar comportamento técnico, que é compreendido como a variação de ações e movimentos específicos da modalidade no cenário do combate, o comportamento tático, que é a distribuição das ações contextuais dentro da luta, como ataque, defesa, contra-ataque, a estrutura temporal, que seria o tempo do combate utilizado para ações ofensivas, defensivas e de outras propriedades que ocorrem dentro da luta. E também são utilizados os combates simulados para verificar as respostas fisiológicas de marcadores como frequência cardíaca, lactato sanguíneo e possivelmente outros indicadores que representem respostas do âmbito da fisiologia. Por essas características, essa metodologia é utilizada para verificar o efeito de estratégias nutricionais para controle de peso dos atletas, para também verificar o uso de recursos ergogênicos para fins de aumento do desempenho e também para verificar se algum tipo de modificação na estrutura do combate, como duração, quantidade de rounds ou até mesmo quantidade de combates efetuados em um único dia, o quanto esse tipo de modificação altera o desempenho do atleta. Então, essa metodologia é uma metodologia que tenta reproduzir aquilo que o atleta enfrentará em uma competição e tenta se avaliar esses parâmetros destacados através do uso de combates simulados, questões técnicas, táticas, questões de uso do tempo e as respostas fisiológicas. Entretanto, há problemas que são destacados acerca dessa metodologia para avaliar desempenho dos atletas. Os autores chamam a atenção para dois aspectos: a reprodutibilidade e a aplicabilidade desses resultados. A reprodutibilidade compreende em dizer que o teste aplicado, no caso os combates simulados, geram dados confiáveis e estáveis para fazermos uma interpretação do nível de desempenho desse atleta. E a aplicabilidade compreende no quanto eu consigo usar esse dado para apontar melhoras, pioras e mudanças em geral do desempenho do atleta, dentro do cenário mais específico possível. Não se sabe exatamente se, de fato, fazer combates simulados utilizando os mesmos adversários ou até mesmo utilizando situações paralelas a isso, se isso geraria informações mais confiáveis. Não se sabe exatamente quais são os indicadores numéricos que apontam com segurança e com precisão os efeitos das intervenções que normalmente fazemos no treinamento para preparar esses atletas. E também não se sabe até que ponto os combates são sensíveis o suficiente para trazer respostas desses três parâmetros aqui mencionados. Há questões importantes acerca desses pontos que ainda trazem uma certa confusão de como usar apropriadamente essa metodologia dentro da preparação física para esses atletas. Assim sendo, os objetivos desse artigo foram verificar a reprodutibilidade da estrutura temporal, das respostas fisiológicas e das ações técnico-táticas obtidas através de combates simulados e determinar em paralelo a aplicabilidade desses dados como estratégia para determinar o desempenho específico desses atletas nos combates simulados e daí tomar decisões de como ajustar adequadamente a preparação física desse atleta. Para executar esse estudo, os autores dividiram o desenho do estudo em duas etapas. Na primeira etapa, foram efetuados 4 combates simulados
com intervalos de 72 horas entre cada 2 combates. E ao longo desses combates foram mensurados 2 indicadores fisiológicos, sendo eles a frequência cardíaca e as concentrações de lactato sanguíneo. Para tal, foram selecionados 25 atletas, todos com uma experiência competitiva superior a 12 anos, todos pertencentes a categorias entre 77 e 90 quilos. Na segunda etapa desse estudo, foram verificadas as estruturas temporais e as ações técnico-táticas também na mesma quantidade de combates, 4 combates simulados. Para esta avaliação, foram considerados apenas 12 atletas para análise, também com as mesmas características dos atletas do estudo 1. Entretanto, para avaliar as respostas fisiológicas, foram consideradas apenas as mudanças nas concentrações de lactato sanguíneo. Então, desta forma, o estudo tenta verificar o quanto reprodutíveis são os dados das respostas fisiológicas e o quanto reprodutíveis são os dados obtidos de análise das ações que ocorrem dentro da luta. E para efetuar essas avaliações, os autores submeteram os atletas aos combates e os combates foram totalmente filmados e as filmagens foram analisadas posteriormente para identificar principalmente as ações técnico-táticas e a estrutura temporal que a luta em si gera a partir do comportamento do atleta. Dadas essas características, os resultados encontrados no estudo são resultados bastante interessantes. Aqui nós vemos os resultados dos marcadores fisiológicos, em que se destaca 3 indicadores que apontam o quanto seguro o resultado pode ser para a utilização prática, qual o mínimo efeito esperado para encontrar diferenças e como a gente pode usar esses valores para tomadas de decisão na preparação física. Se nós observarmos os 2 quadros em azul aqui destacado, a gente observa que há um erro típico identificado que transita entre 1 e 6% para os marcadores fisiológicos encontrados aqui. Então, algo entre 0,74 e 6,13 é o que transita de variação de erro típico, né? Que seria a própria variação da medida por si só. Esses valores são considerados valores controláveis, né? E para esse erro típico, a mínima mudança esperada de comportamento entre cada situação do combate, entre início e término e entre repetições dos combates, esse mínimo valor esperado para a frequência cardíaca seria de 16 batimentos por minuto, enquanto para as concentrações de lactato sanguíneo após a luta, essas concentrações podem apresentar variações maiores de até 4 milimols. Se olharmos a variação entre estudo 1 e estudo 2 e entre os 4 combates efetuados, como o gráfico aqui ao lado aponta para nós observamos que há um comportamento muito parecido na mudança das concentrações de lactato, tanto antes quanto após os combates, independentemente se esse atleta faz apenas 1 ou 4 combates ao longo desse processo. Ou seja, para apontar respostas fisiológicas, nós observamos claramente que nós temos respostas similares entre as lutas para todas as variáveis avaliadas, um erro típico e uma mínima diferença previamente identificada, o que nos permite estabelecer pontos de corte importantes, onde a gente sabe que as variações têm aqui previamente identificada valores percentuais precisos, indicando um possível controle dessa resposta. Ou seja, parece que para identificar as mudanças dos parâmetros fisiológicos, usar os combates simulados é uma boa estratégia para poder determinar o comportamento do atleta por meio desses parâmetros avaliados. Em paralelo a essas questões, quando observadas a estrutura temporal e observadas as principais ações técnico-táticas feitas pelos atletas, tanto o número de Tatiwasa quanto Niwasa, assim como o tempo gasto em cada uma dessas ações táticas dentro do combate, a gente observa que o tempo entre luta 1, luta 2, luta 3 e luta 4, o tempo entre os combates são exatamente similares, ou seja, não há grandes diferenças do primeiro para o quarto combate, né? Nem entre os diferentes combates. Então, para a estrutura temporal, o tempo que eu observo para cada uma das ações táticas, né, Tatiwasa e Niwasa, que envolve basicamente técnicas de projeção
de entrada de golpe e possivelmente de queda, a gente encontra variações de tempo para aplicações dessas técnicas similares ao longo dos 4 combates em que foram efetuadas as avaliações desses atletas. Da mesma forma, quando nós vamos olhar os números de gestos efetuados, números de ataque, números de defesa, números de pontuação, até mesmo a taxa de eficiência, o quanto os golpes se transformaram de fato em pontos, nós observamos também respostas extremamente parecidas entre cada um dos 4 combates efetuados ao longo desse estudo. Então, dentro desse contexto, nós conseguimos observar, inclusive, que entre segmentos anatômicos diferentes, o número de Ashiwaza, que seria as técnicas de perna, de membros inferiores, o número de Tiwaza, que seria as técnicas de braço, e até o número de Koshiwaza e Sutemiwaza, que são técnicas de uso do quadril e técnicas de sacrifício, são técnicas que basicamente apresentam a mesma variação numérica ao longo dos 4 combates simulados quando aplicados para avaliar o desempenho técnico e tático do atleta. Então, a conclusão básica desses resultados é que nós temos respostas similares entre todas as variáveis de estrutura temporal e também nós temos respostas similares para as ações técnico-táticas que o atleta vai desempenhar ao longo dos 4 combates, o que também confirma uma condição estável de obter respostas de como técnica e taticamente esse atleta se comporta dentro de uma situação que simula uma competição ou até mesmo uma luta que ele vai fazer em caráter oficial. Quando olhadas as variáveis que indicam estabilidade da medida e possível erro controlável da mesma, nós observamos que para os parâmetros técnicos, a gente encontra respostas que são muito parecidas com as dos parâmetros fisiológicos. A gente consegue encontrar o tamanho do erro para os parâmetros técnicos, onde há tamanhos de erro que transitam entre 0,4 e 4,48, uma variação menor se comparada aos parâmetros fisiológicos. E em cima desse tamanho de erro, a gente sabe qual que é a mínima diferença esperada para observar alguma mudança importante nesses parâmetros. Então, para Ashiwaza, Tewasa, Koshiwaza e Sutemiwaza, a gente tem valores específicos para cada variável, que indica que qualquer efeito eficiente do treinamento, da suplementação, do controle do peso, ou de qualquer intervenção feita na preparação do atleta, qualquer tamanho de efeito deve ser tamanhos que indicam números superiores a esses aqui apontados na nossa coluna vermelha. Da mesma forma, dá para indicar, inclusive, qual o nível de efetividade que se espera haver aumento através do treinamento, usando essa ferramenta para avaliar um possível efeito de alguma preparação efetuada previamente. Seria uma eficiência superior em 10,8% ao mínimo. Então, dentro desses parâmetros, o que a gente observa? Erro e mínima diferença desses parâmetros técnico-táticos identificados, né? E um ponto importante é que uma vez que eu tenho esse erro conhecido com variações percentuais pré-determinadas, eu consigo observar que há uma baixa variabilidade em todas as análises se nós assumirmos o fato de termos executado 4 combates simulados diferentes e entre esses 4 combates a variação tem valores numéricos que tangem aí dados entre 1 e 18%. Uma vez identificado, eu consigo estabelecer que essa variabilidade ela é baixa e ela é mutável em função de algumas ações que eu posso executar na preparação física, que inclusive é apontado na nossa coluna vermelha. E da mesma forma, com os parâmetros técnico-táticos, nós observamos dados importantes acerca da estrutura temporal, onde a gente consegue observar também um erro típico de medida bem identificado aqui, onde a gente consegue ver variações temporais, principalmente, que transitam de 1 a 30 segundos, e então há variações no tempo de uso das ações táticas entre 1 e 30 segundos, e essas variações de tempo também nos dão indicadores de mínima diferença esperada com a realização de qualquer intervenção prévia que a gente possa fazer para otimizar a preparação física desse atleta.
E esses dados nos apontam também a mesma questão encontrada para os parâmetros técnico-táticos. Erro e mínima diferença, identificada para a razão de tempo em cada ação técnico-tática, e também indicações de baixa variabilidade em todas as análises entre os 4 combates feitos de forma repetida, indicando que é possível usar combates simulados de maneira repetida para avaliar também a estrutura temporal que o atleta desenvolve durante o combate, e isso de uma forma a qual a gente consegue estabelecer limites para apontar efeitos ou mudanças induzidas por um possível treinamento. E a gente pode ver que há uma variação razoável desses parâmetros aí. O que vai, inclusive, ser discutido, né, dentro do texto, de uma forma bastante perspicaz. O que os autores apontam, e é uma coisa que é fato, é que nós temos uma alta reprodutibilidade, tanto para os parâmetros fisiológicos, quanto para os parâmetros técnico-táticos e também estrutura de tempo de utilização das ações dentro dos combates. Então, nós temos uma boa reprodutibilidade, ou seja, os combates têm uma condição boa de apontar essas respostas, ou seja, eles servem para identificar fisiologicamente como um atleta sofre mudança, taticamente como ele exerce suas ações, tecnicamente o que ele tem de recurso para desempenhar dentro da luta. Entretanto, a sensibilidade desses dados são sensibilidades que são discutíveis, né? Ou seja, o quanto ele é sensível para sofrer mudanças por uma intervenção associada a controle de peso, ou ao treinamento, ou até mesmo ao uso de algum recurso ergogênico. Essa sensibilidade ela é questionável porque, em relação à questão fisiológica, indicadores metabólicos e cardiovasculares, como frequência cardíaca e lactato, só são afetados pelo treinamento ou por alguma outra intervenção profissional quando essas intervenções têm uma grande capacidade de gerar mudança no atleta. Então, do ponto de vista do treinamento, a gente tem que tomar um certo cuidado com como o treinamento desse atleta será efetuado. Eu tenho que pensar numa estratégia de treinamento que seja boa o suficiente para induzir mudanças no comportamento do meu atleta dentro do cenário ao qual ele está inserido para a sua preparação. E da mesma forma, com relação à questão técnico-tática, usar os combates simulados me permite identificar como que o meu atleta se comporta na luta, como que ele desenvolve o seu comportamento e suas ações. Entretanto, tem um fator importantíssimo para ponderarmos acerca disso. O tempo de experiência que o atleta tem em relação à prática das ferramentas técnicas da sua modalidade. Normalmente, atletas de alto rendimento têm um tempo de prática muito elevado. Por ter um tempo de prática muito elevado, a sensibilidade para eles mudarem o comportamento técnico é pontualmente menor, uma vez que já vem com ele uma bagagem muito grande de experiências práticas que caracterizam o seu perfil de comportamento na luta. E aí, da mesma forma com a qual pensamos os parâmetros fisiológicos, nós temos que pensar também que o treinamento, para mudar a questão técnico-tática, ele tem que ter uma capacidade mais elevada possível para gerar efeitos, e esses efeitos gerados pelo treinamento, eles devem ser superior ao nível de influência que a experiência do atleta com a parte técnica apresenta sobre o seu comportamento. Então, na verdade, isso nos coloca como ponto principal que, sim, é possível usar os combates simulados como estratégia de avaliação. Porém, eu devo tomar o devido cuidado em como usar esses combates simulados, né? E além de tomar o cuidado em como usar esses combates simulados, eu tenho que tomar ainda mais cuidado em como eu aplico estratégias de intervenção para melhorar o desempenho do meu atleta. Preciso ser muito preciso e muito assertivo na escolha do treinamento para ver esses parâmetros mudarem de forma que seja considerada significativa e, de fato, eficiente para o atleta desempenhar melhor as suas funções dentro do combate. A conclusão que o próprio trabalho nos traz é que os combates simulados são altamente reprodutíveis, ou seja, eles conseguem, de fato, me apontar quais as mudanças ocorrem nos parâmetros fisiológicos, quais mudanças ocorrem nos parâmetros técnico-táticos e quais as mudanças ocorrem na estrutura temporal. Contudo,
Esses parâmetros, em função do combate simulado, eles apresentam uma baixa sensibilidade à mudança, ou seja, para mudar esses indicadores apontados pelos combates simulados, eu preciso tomar um cuidado muito grande com como o treinamento é organizado, embora eu tenha que tomar esse cuidado com a organização do treino e também com a organização das outras intervenções profissionais, como a estratégia nutricional, como o uso de recursos ergogênicos, é também necessário tomar o devido cuidado para termos mais esclarecimentos, e aí é uma coisa que o próprio campo científico deve trazer mais respostas ao longo do tempo, é de entendermos como cada variável de organização do treinamento promove influência sobre esses aspectos. Então, como variáveis como volume, intensidade, duração, frequência semanal de treinamento impactam cada um dos parâmetros que são possíveis de se avaliar nos combates simulados. Isso é um ponto que o campo científico, ao longo dos próximos anos, devem trazer respostas importantes acerca desses dados para se pensar a preparação física de atletas de esportes de combate. Tá? Eu espero que você tenha gostado da nossa discussão. Eu espero que eu tenha trazido algumas informações relevantes. Deixo aqui as minhas redes. Peço gentilmente que vocês compartilhem esse vídeo, compartilhem essa aula, para que a gente possa melhorar as nossas tomadas de decisões e as nossas reflexões sobre a nossa prática profissional. Um grande abraço a todos.